Enroscou. Deus seja sempre louvado. Amém. Começamos este culto santo a Deus e ordenação de um diácono para o Jardim Eliane, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos chamar um hino? Hino 1, 7, meia dúzia. 176. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Santo é o Senhor. Outro hino, irmãos. 247. Hino 247. 247. Glória a Jesus.
Santo é o Senhor. Outro hino, irmãos. Hino 88. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Santo é o Senhor. Nós vamos, irmãos, todos numa boa comunhão, buscarmos a Deus na oração. E se nós realmente, como nós cantamos, se nós entregarmos a Deus nosso coração, muita obra Deus tem para fazer em nós. Portanto, é entregar. Ele fará uma obra, principalmente de conversão, de força, para podermos continuar esta carreira tão maravilhosa. Nós temos para apresentar a mão de Deus esta noite, irmãos, muitos pedidos. Pedem por estarem enfermos, também por tribulações, causas, famílias e testemunhados desta graça que pedem as orações da igreja. Também temos, irmãos, a família do irmão, nosso irmão, o irmão, não ouvi, Dom Jorginho, cooperador de jovens e menores da Jardim Maringá, que o Senhor também se comprazeu em
recolheram, irmãos. A família está triste, amargurada, claro, porém, vamos entregar também esta família nas mãos de Deus. E como esta noite estamos fazendo, irmãos, a ordenação de um diácono para o Jardim Eliane, o irmão Ismael Ziroldo, esta oração ficará a cargo do ministério aqui presente. Em santa comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, juntos oremos a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus, Pai. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Nosso Deus e Pai que estás no céu, na terra, em todo lugar, no nome santo de Jesus, o teu santo Filho, nosso bendito e amado Salvador, que tu enviaste a este mundo para padecer e dar a sua vida, para resgatar as nossas almas da condenação eterna, a qual estávamos sujeitos, não fosse Ele vir ao nosso encontro. Graças te damos, Senhor, por esta obra maravilhosa, que ninguém podia fazer, só Ele se dispôs a vir a esta terra, bendito as partes mais baixas da terra, bendito Deus desceu, como também subiu, porque ressuscitou dos mortos. Aleluia. Bendito é o teu santo nome. Graças te damos, bendito Pai, porquanto Ele é um intercessor entre nós e ti, Senhor. Assim sempre oramos, invocando o nome dEle, porque Ele disse: pedi tudo ao Pai em meu nome, e Ele vos-lo concederá. Sim, te damos graças, Senhor, por esta obra maravilhosa, Senhor. Te pedimos perdão pelas nossas muitas faltas, fraquezas, quanta imperfeição, Senhor, ainda há em nós. Mas te rogamos, ajuda-nos, Senhor, a vencer, bendito Deus, esta etapa da nossa existência, para que no findar dela possamos ir para outra etapa, outra vida, a vida no teu reino de glória. Bendito Deus, graças te damos por este dia de vida, por esta preparação maravilhosa que o Senhor nos fez de estarmos aqui reunidos em santo culto, adorando o teu nome, cantando hinos de louvor a ti, Senhor. Bendito Deus, e agora elevamos as nossas súplicas, porquanto grande é a nossa necessidade. Bendito Deus, o teu povo está atravessando, como toda a humanidade, está atravessando uma difícil etapa nesta vida, devido a esta pandemia. Senhor, usa de misericórdia, Senhor, e aparece, bendito Deus, ao teu povo. Quantos que estão enfermos? Nosso irmão Hélio Aguiar está internado. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Pai Santo, também o irmão Luiz ali da Penha, tem misericórdia daquele irmão também. Quantos, Senhor, que aqui, Senhor, foram apresentados os pedidos. Toma nas tuas mãos, Senhor, por piedade, e socorre a todos nós também. Pai Santo, como hoje temos ordenação do irmão Ismael Ziroldo para diácono nesta casa, no Jardim Eliane, será ordenado aqui entre nós. Pai eterno, abençoa o teu servo, abençoa a sua cara família, aleluia, abençoa a congregação ali do Jardim Eliane e esta casa de oração também. Bendito seja Deus, porque, Senhor, somos um povo só. Pai eterno, e tu levanta os obreiros para trabalhar na tua seara. Assim o Senhor Jesus mesmo falou:
para pedirmos ao Pai para que preparasse mais obreiros para a seara, porquanto ela é grande e os obreiros são poucos. Ó Senhor, prepara o coração do teu povo. Bendito é Deus para receber também. Bendito é o Pai os dons, as virtudes e os ministérios também que o Senhor, bendito é Deus, dispensa para aqueles que já estão no preparados. Pai Santo, assim abençoa esta santa ordenação, abençoa o teu servo que está na presidência, envia do céu a tua palavra, Senhor, e fala com as nossas almas também. No nome do Senhor Jesus pedimos, agradecendo, o qual é bendito, vive à tua direita para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus. Vamos cantar mais um hino. Hino 368, 368. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Irmãos, como nós somos ensinados a clamar a Deus, a pedir a Deus que Deus envie mais obreiro para a sua bendita obra. E Deus, da sua bondade, irmãos, tem ouvido as nossas orações e tem enviado mais obreiros segundo a sua bendita vontade. Tivemos reunidos estes dias
ou melhor, já no mês passado, no Brás, no dia 13/9, irmãos, orando para novos obreiros aqui da Grande São Paulo, e Deus, na sua bondade, também confirmou 85 novos anciães e 118 diáconos, fazendo um total de 203 novos obreiros no dia 13/9. E neste dia, irmãos, porque a obra de Deus, do homem é a preparação do coração, mas a resposta vem da boca de Deus. E nestes dias 13/9, estivemos, irmãos, reunidos o dia todo, pela manhã, passando um crivo dos nomes apresentados, porque, como os discípulos fizeram também, para colocar um no lugar de Judas Iscariote, houve uma eleição, elegeram 2, e depois buscaram a presença de Deus, um tinha que ser colocado, e Deus confirmou 1. E aqui também, nós passamos o dia, depois de passarmos algumas reuniões na nossa região, passamos um dia no Brás, pela manhã, o crivo de todos que estão sendo apresentados, e à tarde fomos orar a Deus. Ficamos de joelhos aproximadamente, intercaladamente, claro, porque não dá para ficar de uma vez só, levantava, ajoelhava, 3h30, se me falha a memória, 3h30, e Deus respondeu que era a sua vontade, mais 203 novos servos de Deus para a sua bendita obra, anciães e diáconos. No dia 14, imediatamente ao dia 13, também, isso aqui foi só Grande São Paulo, agora para o interior, para todo o estado de São Paulo. No dia 14 também, a manhã toda, verificando, ficha por ficha, nome por nome, irmãos, e todos que foram aprovados, pré-aprovados. Depois, à tarde, fomos, irmãos, orar para ver a resposta que Deus daria. E Deus respondeu que era a sua vontade, chamando mais 120 anciões, e 255 diáconos para a sua obra aqui no estado de São Paulo, fazendo um total, irmão, geral, de novos servos de Deus, 548 irmãos. Ficamos, dia 14, 5 horas e pouco de joelhos. E Deus, irmãos, aprove também em aprovar esses novos servos de Deus. E aqui para a nossa região leste, Senhor, irmãos, também confirmou 9 anciães e 16 diáconos. Foram confirmados e estão sendo, então, agora também ordenados. E aqui, irmãos, para o Jardim Eliane, Senhor, confirmou, irmãos, que é da sua vontade, e o irmão Ismael Ziroldo foi também confirmado, e vamos hoje fazer a sua ordenação. Irmãos, é importante a obra de Deus, porque quando o Senhor Jesus perguntou para Pedro, trabalhando, evangelizando, fazendo obras, disse: Pedro, porque o Senhor, quando o mar se agitou e o vento ia, irmãos, parecia que o barco ia a pique, o Senhor estava dormindo, e acordaram o Senhor. Quando acordaram: Senhor, nós estamos indo. Ele respondeu esta palavra: ainda não tendes fé? Quer dizer, se tivessem fé, não precisava me acordar, vocês clamariam e tudo pararia. Ele deu ordem e tudo parou. E Pedro também, o Senhor estava com Pedro, o Senhor fazia obras, maravilhas, milagres, mas Deus, o Senhor Jesus queria saber o que é que estava dentro de cada um. Se aquela companhia era uma companhia visual, se era por ver obras, por multiplicar pães,
ou se era já uma obra espiritual. E ele perguntou para Pedro: Pedro, o que estão dizendo de mim aí? O que o povo diz? Que dizem os homens que eu sou? Pedro respondeu: Senhor, um diz que tu és Elias, outro dos profetas, enfim. E tu, Pedro, que dizes? Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Pedro, não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Aqui tem muita profundidade. Por quê? Se nós caminharmos, irmão, na doutrina que nós aprendemos, jamais o crente que é leal diante de Deus, servo de Deus que é puro, sincero, não quer ter a sua consciência, irmãos, cauterizada por obras, irmãos, ele procura ser guiado por Deus. E tudo que faz, ele quer que o Senhor Jesus esteja aprovando e o Espírito Santo guiando, e a aprovação seja por Deus, porque é feita na pureza e na sinceridade. O que quer dizer carne, sangue e espírito? Muito bem. E vou dizer isso mais uma vez, irmãos, estão aqui, já ouviram uma vez ou duas, e hoje mais uma, porque é muito importante. O que é revelação de carne? É o crente que está no ministério e que é favorecido às vezes por alguém, favorecido, perdoem, com dinheiro, favorecido com favores, com presentes, às vezes precisa viajar, motorista para levar, irmão, trazer, não mede esforço, amigos, mas o irmão, em vez de retribuir da mesma forma, ganhou um presente, deu um presente. Foi convidado para jantar, almoçar, convide também para jantar e almoçar. Não. Aí ele diz: bom, esse irmão aqui está do meu lado faz tempo, eu vou apresentar para o ministério. Vai apresentar para o ministério. E quando Deus não dá o ministério, pouco tempo de vida. Porque o Senhor dá, como nós ouvimos, o Senhor não elege candidatos. Os candidatos não são eleitos. O Senhor elege aquele que Ele já determinou para ser eleito, para trabalhar na obra de Deus. Então isto é carne. Sangue. O que é sangue? Revelação de sangue. Eu sou ancião. Isso se ouve, eu vou dizer, com toda a pureza da minha alma. É mais velho, filho lá, sobrinho, irmão, é claro, isto é um pecado, viu, irmãos? E hoje Deus quer nos libertar deste mal que a gente ouve falar, porque o homem que é sincero diante de Deus não comete, o que chama isto, hein? Qual é o... nepotismo, mas tem outra palavra mais forte. Por quê? Porque eu vou dizer para os irmãos, porque eu tenho esta liberdade. Mais uma vez, está aqui presente o irmão Paulo Melado Navas Júnior, filho do irmão Paulo Melado Navas. Esse servo de Deus foi apresentado para ancião. Meu filho, está aqui o ministério da Zona Leste. Quem foi o último a saber? Jamais insinuamos e jamais dizemos para alguém: olha, tem meu filho aí, você não viu? Então, irmãos, vamos dar glória ao nome do Senhor. O que está acontecendo é revelação de Deus pelo Espírito Santo para esta obra crescer. Na luz, na humildade, na santificação, irmãos, e crescer por quê? Quando a lealdade, o Espírito de Deus trabalha em todos nós. Então Deus nos livre de alguém executar, irmãos, e querer fazer alguma coisa desta forma, usando, irmãos, entre parentes, isso não existe.
a sua força, a sua introdução nas coisas, porque nós cremos verdadeiramente que estamos caminhando na graça do Filho de Deus, e que Deus, irmãos, somos frágeis, na verdade, mas sentimos o Espírito Santo nos guiar nesta graça gloriosa. E, irmãos, então, nos reunimos e a resposta veio da boca de Deus. E o Senhor respondeu que é da sua vontade, muitos deles já ordenados, e que também o irmão Ismael Ziroldo, irmãos, foi confirmado para o ministério de diácono, para atender a sua obra no Jardim Eliane, e aonde Deus, pelo Espírito Santo, lhe enviar. Irmãos, aqui em Timóteo, eu não vou ler Timóteo, que está transcrito aqui, 1 Timóteo 3, alguns versos, diz assim, e nós tomamos este cuidado, para que o dispenseiro, para que o irmão que está sendo apresentado, requer-se algumas coisas na palavra de Deus, que sejam homens irrepreensíveis, que não mereçam censuras, que vivem uma vida limpa, uma vida honesta, e que não possam ser apontados, irmãos, como transgressores, reprovados e assim por diante. E este cuidado o ministério tem tido. Que sejam vigilantes, na graça, cuidadosos na santidade, no temor de Deus, em tudo que fazem, para que não venha nenhuma mácula estragar também a sua conduta. Sóbrios, não exibicionistas, que se comprometam sempre de maneira serena, contida, recalcada, e sejam desprovidos de afectações, que também isto atrapalha o servo de Deus. Honesto, claro, isto aqui é uma obrigação de todo homem. Hospitaleiro, que saibam receber as pessoas, tratar as pessoas com satisfação, com gentileza, com amor, com cuidado. Aptos para ensinar, possuam aptidão, que tenham, irmãos, aptidão para poder ensinar, porque muitos irmãos usam de uma forma abutalhada para poder ensinar, mas que sejam habilidosos para tudo isto, irmãos. Não dado a muito vinho, não sejam habituados ao uso de bebidas fortes, não espancador, rixosos, violentos. Às vezes, irmãos, isto atrapalha, irmãos, o servo de Deus. Então, isso também é bem considerado, bendito seja o nome do Senhor. Não cobiçoso de torpe ganância. Não sejam ávidos para depravações dessa vida, não maculando, irmãos, a sua própria vida. Prudentes, não contenciosos, não avarentos, que governem bem a sua própria casa. Não neófitos, porque neófitos, pessoas assim, ainda fixado numa rocha firme, vem em uma vanglória e pode também se desviar pela tentação. Não soberbos, e que tenham também, irmãos, esposas fiéis, para, irmãos, realmente dar valor ao ministério que Deus deu ao servo de Deus. Então, isto tudo, irmãos, os irmãos podem não perceber, mas isto tudo é analisado. E quando isto é analisado, irmãos, levamos diante de Deus, irmãos, o Senhor aprovou, porque houve pureza, sinceridade, e houve também, irmão, na parte do servo de Deus, irmão, nenhuma arrogância e nem exigência. Tudo veio na boa comunhão de Deus entre o ministério. E esta noite, então, por causa deste tudo que nós estamos apregoando, vamos fazer, então, a ordenação do caro irmão Ismael Ziroldo para o ministério de diácono,
para atender a obra de Deus no Jardim Eliane. Vem à frente, irmão. Glória a Jesus. Irmão Ismael Ziroldo, a comum dele é o Jardim Eliane. Este irmão, quando tinha 8 anos de idade, Deus selou ele com o dom do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Já uma marca. 8 anos. 7 para 8 anos. Batizou-se com 8 anos, se batizou por quantos anos? 8 anos e meio, mais ou menos. Foi batizado nas águas com 8 anos e meio. Já fazem 51 anos que o irmão Ismael recebeu o batismo nesta graça gloriosa. Está hoje com 59 anos de idade. Ele é do Jardim Eliane, músico durante 44 anos. Trabalhou na administração durante 20 anos. Casado há 36 anos, 2 filhos, um casal de filhos. Também os filhos são auxiliar de jovens. Então, irmãos, a obra de Deus na sua família começou desde os seus antepassados, desde os seus avós. E hoje, irmãos, nós também, com grande alegria, podemos dizer: Deus confirmou o irmão Ismael Ziroldo para ser diácono no Jardim Eliane. Amém, irmãos? Amém. Irmão, nós fizemos, como nós falamos, o crivo, vamos vendo todo dia alguma coisa, se podemos levar para frente. Quando isto passou tudo, irmãos, aprovamos, está aprovado, levamos a Deus, e lá na reunião a gente apresenta irmão Ismael Ziroldo para o Ministério de Diácono Jardim Eliane, como falamos. Vem um silêncio e depois, irmãos, estão aqui os irmãos presentes, veio uma gloriosa manifestação da aprovação do irmão Ismael Ziroldo para ser diácono no Jardim Eliane. Então estamos contentes porque todos esses passos, irmãos, foram dados desde janeiro de 2021. Não é de repente. Tudo é feito, irmãos. Bem, vem adiante, analisemos. Vamos olhar, vamos ver. Está bem, ora, irmão. Está bem. E fomos andando, caminhando, e hoje então concluímos que a aprovação do irmão Ismael foi por Deus e será ordenado hoje pelo presbitério da obra de Deus, irmãos, neste tempo presente. Eu pediria aos irmãos, então, que retirasse a tribuna, por favor. Glória a Jesus. Tem água aqui, acho que não vai derramar não, né? Glória a Jesus. Isto. Bem, irmãos, a ordenação é feita pelo presbitério. Um vai impor as mãos sobre a cabeça do servo de Deus, mas virão aqui os anciãos e os diáconos, também na mesma comunhão, fazendo a ordenação do diácono irmão Ismael Ziroldo. Por favor, os anciãos, venham à frente. Os que não couberem aqui, por favor, aqui na frente. Venha para cá, irmão.
Os irmãos, procurem se acomodar aqui. E os irmãos diáconos, por favor, venham à frente. O que não puder subir, ficam aqui na frente, por favor. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Bem, irmãos, vamos todos nos ajoelhar e procederemos então à ordenação do irmão Ismael Zirodo. Juntos, oremos a Deus. Abel, precisa segurar aqui. Preciso ler também. Não põe na parte da boca. Shalom, salayir. Glória a Alair. Santo, santo, glória ao teu nome, santo Senhor, aleluia. Glória, glória a Jesus, aleluia. Irmão Ismael Zirodo, Senhor Deus que te chamou esta graça maravilhosa, e desde a tua criancice já tinha os seus olhos voltados para ti, e te amou antes do teu nascimento, e te guardou, te chamando a esta graça maravilhosa, te selando também com o dom do Espírito Santo, com a evidência de novas línguas. Perdoou todos os teus pecados, bendito seja o nome do Senhor. Fostes também músico durante 44 anos, e nesse período Deus se agradou de ti. Glória ao nome do Senhor. Na administração também trabalhastes 20 anos, e nesses 20 anos Deus achou sinceridade em ti. Agora, irmão Ismael Zirodo, Deus te chama para o ministério de diácono. Para atender a obra de Deus no Jardim Eliane, e aonde Deus, pelo Espírito Santo, te enviar. Canta louvores, Santo Senhor. Amado Deus, na tua presença nos encontramos agora, Senhor, após a ordenação do teu servo, irmão Ismael Zirodo, te pedindo em nome do Senhor Jesus, como já falamos, Senhor, neste momento, Senhor, dá uma chave para ele, Senhor, um segredo espiritual, para ele poder entrar na dispensa tua, entrar na tua dispensa, para poder receber virtude, Senhor, poder, revelação, glória ao teu nome, Senhor, os dons necessários para poder servir-te, para poder caminhar, lembrar do pobre, amar o pobre, glória. Quando ele estiver dormindo, acorde, revela a tua vontade, Senhor. Ele vai se levantar e vai fazer aquilo que tu mandar. E quantas vezes o pobre chorando, ou melhor, o necessitado chorando, o anjo vai chegar. Ó irmão Zirodo, consagra-te a Deus, anjo de Deus, Liamala Salaia.
Dê os teus dons ao teu servo, Senhor, quando ele for fazer uma visita para um enfermo. Senhor, tu tens todo o poder, derrama os teus dons de libertação. Quando for visitar o endemoniado, glória lá, Senhor, o inimigo fugirá. E quando for visitar um preso, a cadeia se abrirá. Quando ele for fazer uma unção também, Senhor, manifesta o teu poder. Pedro e João não tinham nada para dar àquele que estava pedindo esmolas, mas dentro dele uma força maravilhosa, e nesta noite te rogamos, entra com esta força neste coração, Alamane, glória a Jesus, e o que ele tiver que é teu, dá para aquele que precisa, e o teu povo te glorificará. Abençoa a Irmandade do Jardim Eliane, que ele possa entrar no coração da Irmandade, glória ao teu nome, e a Irmandade também no seu coração. A sua esposa, Senhor, abençoa a sua esposa pelo amor do teu nome, uma ajudadora, guia ela, reveste do poder, também os seus filhos, que possam ajudar o teu servo nesta nova caminhada. Quando não houver caminho e houver escuridão, a luz de Deus se acenderá. Abençoa o ministério presente também. Abençoa toda a tua obra. E guia-nos pelo amor do teu nome. Damos graça te pedindo, Pai glorioso, em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Santo, 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 Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus, glória a Jesus. Os irmãos que estão aqui podem assentar-se, por favor. Os que foram também confirmados este ano para esse santo ministério, diáconos e anciãos, ficam aqui para ser apresentado à Irmandade. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Por favor, podem colocar a tribuna de volta. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Bendito Criador. Santo é o Senhor. Aleluia. Os irmãos, por favor, subam aqui no culto. Pode subir. A cadeira também, por favor. Aqui estão alguns irmãos que Deus confirmou nesta última reunião. Eles vão passar aqui e vão dizer o nome, o local e o ministério. Por favor, pode começar. Luiz Alberto Nascimento Soares, diácono central, cidade de Tiradentes. Glória a Jesus. Ari Fernando Silva, Jardim Verônia, para ancião. Reginaldo de Araújo, diácono para o Parque do Carmo 3. Glória a Deus, bendito Senhor. Glória a Deus. Rogério Aparecido de Souza, da Vila Verde Itaquera, para diácono. Glória a Jesus. Não, tá, gente. Josias Barbosa Pedro, Coab Juscelino Kubitschek, em Goianazes, ancião. Samuel Junqueira de Oliveira, Vila Ré, ancião. Valcenir Ziroldo, diácono na Vila Guilhermina.
Manuel Barbosa dos Santos, Jardim Vilma Flor, cidade de Tiradentes, ancião. Dário Ligeri Júnior, diácono na Vila Ré. Daniel Marcos Alegria, diácono Coabiú Itaquera. Leopoldo José de Carvalho, diácono na Vila Ré. Rodrigo Salustiano, diácono em Arthur Alvim. Márcio da Silva Roberto, ancião no Jardim Robru, São Miguel Paulista. Nixon Almeida de Oliveira, diácono Jardim Robru, São Miguel Paulista. Douglas Domingues de Moraes, ancião na Vila Nova Coruçá. Agradece a Deus, pede oração por irmandade. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se eu for firme e fiel a Ele até o fim. Agradeço a Deus nesta noite por todo o bem que o Senhor tem feito na minha vida e por todas aquelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida espiritual. Agradeço a Deus pelo meu cooperador de jovens que ensina nós a andar nessa doutrina, nosso irmão saudoso, irmão Ditinho, que muito nos ensinou a caminhar nessa doutrina santa. Agradeço a Deus também pelos irmãos que me ensinaram a música, nosso saudoso irmão Alfredo, nosso irmão Gabriel, nosso irmão Genésio, que com muita humildade e paciência tem nos ensinado a música, a qual nós temos louvado o Senhor por 43 anos como músico oficializado. Tudo isso são bênçãos de Deus na minha vida, que se eu ficar dia e noite de joelho, não pagaria as bênçãos do Senhor na minha vida. Sou agradecido a Deus pelas famílias que o Senhor tem me dado, uma família maravilhosa, que até aqui tem sido a minha ajudadora na minha vida espiritual. Agradeço a Deus pelos meus pais que têm preparado, que também têm direcionado nós na sua santa graça, e até aqui nós temos junto caminhado, fraquinho na verdade, mas com a esperança da vida eterna. Agora eu quero encarecidamente pedir para a Irmandade que aceita-me em vossos corações, porque desde criança eu pertenço a essa congregação, desde a salinha do São João. Nunca tirei meus pés da casa do Senhor e preciso muito das orações de vocês, porque sem vocês eu não conseguirei fazer nada, porque nada tenho, e só quero que o Senhor me ajude, que eu nunca entre onde que o Senhor não quiser, que eu nunca fale que o Senhor pôr na minha boca. Ore por nós, por mim, por favor. Por tudo eu sou grato a Deus, Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus, que esta foi a vontade de Deus. Como nós falamos, ganhou trabalho. Servo de Deus é o serviçal de todos. É aquele que tem que ser servo, tem que servir, tem que ser amável, cauteloso nas atitudes, hospitaleiro, como nós falamos, serviçal, porque servo, sinônimo de servo é escravo, não é? Então, servo de Deus, sinônimo, escravo da Irmandade. Por quê? Porque quando a Irmandade clama a Deus, porque há necessidade, Senhor, minha despensa vazia, meu fogão apagado, não tenho que pôr na mesa, Senhor, envia teus anjos, e o Senhor então move os servos de Deus, e de repente bate na tua porta, pronto, Deus enviou os seus anjos. Quem é maior? Quem é maior? O que está sendo servido ou o que vai servir? Então, o serviçal é o que vai servir. Então, a Irmandade deve orar muito por todo o ministério, pelos diáconos, pelos anciãos, cooperadores de jovens, enfim, por todo o ministério, porque, irmãos, é importante que este elo de amor, este elo de união, este elo de misericórdia, jamais venha a ser quebrado por ninguém,
mas que possamos cada vez, como diz o Salmo 133. E a benção está lá. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é nesta união que aparece o poder, aparece a revelação, aparece a força, aparece a obra. O crente, no lugar de chorar, vai dar glória. Por quê? Quantas vezes a pessoa está lá, irmãos, falando em diácono, está lá chorando, filhos sem poder, sem ter o que comer, o inimigo assoprando, e agora quero ver, o que você vai fazer? Mas de repente, antes que, irmãos, o inimigo tome esta posição, antes aparece o anjo de Deus e supre as necessidades daqueles que estão clamando a Deus. Por isso, irmandade, precisamos cooperar na coleta também da piedade. Enfim, nas coletas que hoje é uma só. Mas primeiro, em primeiro plano, se tira a piedade. Primeiro plano não é congregação, construção, compra de terrenos, não. Primeiro plano, piedade. Se deu para piedade, aí sim fica o resto para as outras coisas. Mas se não deu para piedade, não tem nada mais para fazer, a não ser suplantar aquilo que é para a piedade. Então vamos orar a Deus e que Deus nos leve avante nesta graça maravilhosa, porque somos servos de Deus. E enquanto vivermos nesta boa doutrina, na santificação e no amor de Deus, esta obra prosperará. Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar mais um hino. Hino 400, hino 400. Santo é o Senhor. Bendito seja Deus. Bendito o Senhor.
ao Senhor. Permaneçamos, irmão, nesta boa comunhão. Senhor Deus nos enviará sua santa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Observa que Deus revelou a palavra, procura obedecer a Deus, irmãos. Irmão, Pedrinho, Abel, Paulo, outros anciãos. Irmãos, irmão Milton, glória a Jesus, nada mesmo, Molércio. Santo Senhor, tem piedade, Deus Pai. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, ou melhor, Efésios, perdão. Pulou a linha aqui. Glória a Jesus. Efésios capítulo 4. Bendito Senhor. Do vento aqui. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Agora que desceu, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação
do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Senhor Deus nos chamou a esta graça, tirando nós, irmãos, de onde vivíamos, não importa como e aonde estávamos, mas Ele separou para si, irmãos, preparou um povo diferente, pois vivíamos no mundo sem Deus, sem esperança, vivíamos à mercê dos nossos próprios desejos, e o desejo do homem nunca agradou a Deus, sempre te contrapôs com a vontade de Deus. Mas o homem foi criação de Deus, e Deus queria que esse instrumento feito por Deus pudesse também dar glória, louvor, honra ao Deus que fez a obra que Ele executou. E esta obra que éramos nós, dávamos só tristeza, porque o homem sempre se derivava para as coisas do mundo, para as concupiscências, para os irmãos, os deleites. E Deus, irmãos, olhando isto, quis fazer e fez uma obra diferente. Porque na lei, como nós sabemos, era impossível o homem agradar a Deus. E existia um ritual que o homem se chegava perto, porque era um mandamento de Deus, pegar o seu animal, um pombo, enfim, levar ao sacerdote, entregá-lo e dizer: olha, isto é pelos meus pecados. Este homem, sacerdote, uma vez no mês, entrava no santuário e fazia, irmãos, a oferta por aquele sangue daquele animal para perdão dos seus pecados. E uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no santíssimo santuário e oferecia, irmãos, pela expiação do pecado do povo e dos sacerdotes. Então, não havia glória a Deus, não havia honra a Deus, era sair de uma comemoração de perdão e começar outra vez uma vida inúqua, porque só fazia aquilo que era mal. E Deus, então, amando aquilo que Ele fez, amando, irmãos, a sua obra, que nós somos obras feitas pelas mãos de Deus, Deus amou e viu que o instrumento que éramos, o que usávamos, não sairia de acordo com aquilo que Deus estava esperando do homem. Então o Senhor fez uma obra maravilhosa, enviando Jesus, fazendo uma única oblação, pendurado na cruz, derramou um sangue inocente, e por aquele sangue houve então resgate. Por que resgate? Porque havia se perdido o homem pelas concupiscências do mundo. Estava, irmãos, no mundo, servindo ao mundo, e o mundo, os irmãos sabem qual é o espírito que domina este mundo. E quando veio Jesus, derramou o seu sangue, houve um resgate. Do que se havia perdido, houve resgatamento. Está agora comigo, porque
na crença da morte do Senhor Jesus e no Evangelho que Cristo deixou para nós, houve um resgate. E esse resgate está aqui dentro desta congregação esta noite. Deus te resgatou. Onde você estava, o que você fazia, o que você agia, você estava longe de Deus, e Deus olhava, vendo o que é meu está lá, vou resgatar, e resgatou no madeiro. No madeiro Deus resgatou a nossa alma, e agora o Senhor diz: bem, já estamos resgatados. Mas tem uma lei, Precisa o resgatado caminhar na doutrina e caminhar na unidade de espírito que domina todo aquele que está neste corpo agora espiritual. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, já o Paulo falando, que nos suportemos uns aos outros, porque agora que temos este resgate, estamos na graça do Filho de Deus. Às vezes, irmãos, há alguma coisa que não se entende bem, que não se compreende, alguém que faz algo e a gente... Mas o Senhor diz: não, para que vivamos nesta unidade, resgatado, e agora nos resgate maravilhoso, não é mais segundo a lei. A lei, o homem tinha que ter entendimento para compreender a lei. E agora não, irmãos, agora o Senhor derramou sobre os resgatados, sobre a sua igreja, o Espírito Santo de adoção, que nos faz caminhar em toda a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta verdade, e neste resgate, e nesta... irmãos, dádiva de Deus, porque quando nós ouvimos a palavra e Deus nos chamou, como falamos, o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo da promessa para crer na palavra, para crer na salvação, para crer na ressurreição, para crer no novo nascimento. Glória ao nome do Senhor. E isto aqui então, o Senhor uniu um povo. E agora nós, como Paulo, nós estamos presos no Senhor. E diz o Senhor para nós, para que Deus continue trabalhando, para que Deus continue abençoando, para que os dons de Deus sejam manifestados na igreja. Procuremos guardar a unidade de espírito. Guardar esta paz, guardar este amor, a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Porque somos um corpo só. Vivemos, temos uma fé só, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Por quê? Porque há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Um só Deus. Então o Senhor hoje nos manda esta palavra. Honramos a Deus, vamos honrar o Senhor. Este Senhor nos quer dar benções, quer abrir os caminhos, abrir o nosso entendimento, nos fazer caminhar na luz da palavra. E hoje a doutrina é esta: sirva-me e eu te abençoarei. Glória ao nome do Senhor. Assim, irmãos, pelo que diz a palavra. Mas o Senhor, que é sábio, derramou sobre a igreja um Espírito só, não tem dois. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, o Senhor escolheu cada um. A graça foi dada a cada um de nós, conforme a medida
do dom de Cristo. Agora, isto, irmãos, já temos o Espírito de Deus, já temos o Espírito Santo, irmãos, do Espírito de Deus, então todos somos selados com o Espírito Santo da graça. Porém, muitos ainda não têm o dom do Espírito Santo com evidência de novas línguas, mas tem o Espírito Santo da graça. E trabalhe e lute para que isto jamais saia de nós. Mas, irmão, nesta graça, então, como nós vimos hoje, mas a cada um, a graça é dada segundo o dom de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E Ele deu, então, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo com isto o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação, tudo isto para a edificação do corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, dê glória ao nome do irmão também, dê glória ao nome do Senhor. Aquilo que Deus te deu é a porção que você pode carregar. E trabalhando bem nesta obra, aperfeiçoamento da obra, do corpo de Cristo, da salvação, da graça, Senhor cada vez mais nos abençoará. Glória ao nome do Senhor. Querendo com isto, irmãos, a perfeição dos santos, a nossa perfeição para a obra do ministério, até que nós cheguemos, irmãos, à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então diz ainda aqui, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por tudo aquilo que aparece, pelas ideias, pelas suposições, não firmado, firme na graça, aperfeiçoando em nós a fé, para que a nossa fé possa aperfeiçoar a nossa alma, e desta maneira possamos caminhar. E esta noite, igreja, o Senhor nos quer fazer uma só fé. Você tem fé no coração? Você crê na palavra de Deus? Você crê na salvação da tua alma? Você crê que na ressurreição? Dê glória ao nome do Senhor. O final é glorioso porque caminhamos nesta obra pela fé. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, um só Senhor, um só Deus, um só batismo, e desta maneira caminharemos para a perfeição. Porque diz outra parte: vós sois a minha glória. Por que é que nós somos a glória de Deus? Porque o mundo não aceitou Jesus, não aceitou a graça, não aceitou a salvação. E nós, irmãos, por misericórdia aceitamos e andamos agora na luz de Deus. Andamos na paz de Deus, andamos na união com Deus, caminhamos um só povo, um só Senhor, e desta maneira a glória de Deus está entre nós. Enquanto estivermos firmes, Senhor nos abençoará. Enquanto nós nos firmarmos da esperança, Senhor encherá nosso coração. Enquanto não vacilarmos na fé, a benção de Deus não faltará. E na unidade do ministério, irmãos, a revelação também nunca faltará. A benção de Deus sempre cairá. O inimigo não entrará jamais. Esta união, irmãos, é de mãos dadas, para que o inimigo não tenha lugar para poder entrar e quebrar aquilo que Deus está juntando. Hoje fraco, hoje chorando, amanhã cantando, amanhã mais forte, mas não meninos inconstantes. Menino inconstante, aquele que vai brincar, de repente briga, vem embora e briga outra vez. É inconstante nas coisas. O servo de Deus não, ele tem fé,
é firmado na graça, ele espera com convicção, ele serve a Deus na esperança, serve a Deus sabendo que o Senhor está junto dele, as suas obras é diferente, se o falar é outro, o olhar é santificado, a boca é purificada, as mãos é santa, o coração é puro e Deus é glorificado em nós. Esta é a obra da perfeição, irmãos, da obra de Cristo na terra, em nossos corações. Vamos nos firmar, caminhar, andar no temor de Deus, e aquilo que Deus preparou, preparado já está. Glória ao nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, foi ordenado um servo de Deus. Claro, vamos indo, uns vão saindo, outros chegando. E Deus é um Deus que não muda e não há nem sombra de variação. O que está determinado, está determinado. Que Deus já descreveu, escrito está, determinado está, decretado está. O importante é não desanimarmos, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Uma coisa é nós caminharmos, irmãos. Vivemos num corpo. Como Deus deu ontem ainda na Santa Ceia. Vivemos num corpo, cujo corpo, irmãos, habita o Pai e o Filho. Jesus Cristo e Deus. E também recebemos a unção do Espírito Santo. 3 em nós. Vamos nos purificar. Vamos nos santificar, vamos dar honra àquele que está em nós, glória ao nome do Senhor. Ah, mas eu estou caminhando e na vez não sinto. Irmão, a palavra de Deus é verdade. Você ama a palavra, Deus também te ama e Ele mora aí, na comunhão desta palavra. Sinta o Senhor agora aí. Porque, irmãos, senão, como caminharíamos? Como daríamos glória? Por quê? É a mudança, a transformação, como Deus, irmãos, deu, vou falar também diante da palavra, para vermos a transformação que ela é, irmãos, por fé. Falei não sei em que determinado lugar. Os irmãos lembram como Deus faz aqui em Mogi? No início do Rio Tietê, houve um batismo, e lá uma pessoa ouvindo a orquestra tocar, que quando toca em boa comunhão, há movimento do Espírito de Deus. Irmãos, uma pessoa se aproximou do batismo, fumando um cachimbo. Estava lá, irmão viu, morava próximo, e lá, irmãos, Deus o converteu. Veio a oração, a palavra, e Deus o converteu. Na conversão, ele colocou o cachimbo em cima da casinha que era de lona e se batizou. Voltou, se trocou e lá ficou entre o povo. Muito bem. Terminou o batismo, os irmãos foram desmontar a barraca e viram ele fumando aquele cachimbo. E disse, irmão, virei batizar, irmão, pega o teu cachimbo lá. Ele, não é meu. O irmão ficou assim, porque era dele. Segunda vez, terceira vez, falou, não, irmão, não é meu. Aquele cachimbo é aquele que acabou de morrer agora. Eu sou uma nova criatura. E nós precisamos sentir que nós somos uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. Temos que ser diferente. A nossa balança, 1000 gramas é 1 quilo e não é 900 gramas. Temos que ser verdadeiro, fiel, sincero, leal. E nisto, Cristo crescerá em nós. E o aperfeiçoamento da obra no mundo se manifestará. Então, um só Deus, por isto. Não pode ter um que pode fazer uma coisa e outro, não pode. É verdade. Tem pessoas, irmãos, que vivem no nosso meio, porém não receberam o temor nem a conversão. E alguém olha, vamos chamar de uma jovem, um jovem, olha um jovem aí fazendo coisas,
Uma jovem também, e ele diz, mas se essa jovem faz, vai bem, vai tudo bem. Este jovem, e quer fazer também. E Deus diz para ele e para ela, ele pode, ela pode, você não pode. Por que você não pode? Porque o teu nome está escrito no livro da vida. Glória, fica aqui, aquilo que você necessita, Deus te dará. Então, irmãos, a perfeição desta obra não está em nós. Somos frágeis, erramos, mas está na unidade, na comunhão, numa só fé. Que ninguém apareça proferindo outra doutrina, não aceitemos. Diz o apóstolo Paulo, disse, se alguém vier, mesmo eu, proferindo outra doutrina, não acrediteis, é única, é una, é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhando por ela, vem luta, vem guerra, vem aflições como nós passamos, mas saiba de uma coisa, o teu pastor não te deixará, o teu Senhor não te abandonará. Mais um pouquinho e de repente por cima Ele nos tira e daremos glória ao nome do Senhor. Então esta unidade é que Deus hoje prega para nós. Vivemos nesta unidade, nesta união, nesta paz, neste amor, e nós seremos abençoados, a igreja crescerá e nós caminharemos em paz até o final da nossa jornada. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo é o Senhor. Vamos então, irmãos, agradecer a Deus com uma oração. Amém. Milton. Glória a Jesus. Vem, irmão. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, voltamos agora a orar novamente com os nossos louvores ao Teu grande nome, porque lembrastes desta obra tão maravilhosa que cresce dia após dia, e Tu vens provendo nela e por ela tudo o que ela precisa. Os teus olhos encontram, acham, chamam, escolhe, e a sua obra prospera. Pois foi assim que disse Isaías, um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, e o seu reinado não terá fim. Nós te agradecemos porque esta obra santa está sobre os ombros daquele que desceu à terra, venceu o pecado, venceu a morte, saiu da morte e voltou para o lugar de onde veio. E ela não cai, a obra não muda, porque não está sobre ombros humanos, está sobre os ombros daquele que nos amou como ninguém. Te agradecemos por este glorioso culto e ordenação de um irmão para diácono, pelos hinos chamado, a oração primeira, os esclarecimentos e conselhos que vieram. Te agradecemos também, porque tens abençoado teu servo na ordenação do teu servo para diácono. Além de nós que aqui viemos, a tua presença se fez presente. Além das mãos do presbitério, as tuas mãos estiveram juntos, Senhor.
pois é dela que procede aquilo que tanto precisamos. Foi pela tua mão, tocada na boca de Jeremias, que foi-lhe dado as palavras das profecias. Te agradecemos pela direção da aqui nesta noite e, acima de tudo, Senhor, pelo conselho da sua palavra, que nos recomendou andarmos em unidade, Senhor, em comunhão doutrinária, amarmos de verdade uns aos outros, pois se assim for, chegaremos até o final, não naufragaremos, Senhor. Glória ao teu bendito nome. E neste finalzinho, abençoa teu servo que foi ordenado, a sua amada família, a Irmandade do Jardim Eliane, o ministério que lá já te serve, e nós outros todos que estamos aqui, pois não há ninguém que aqui esteja e não se necessita das virtudes tua, dos dons, pois não conseguimos te servir com aquilo que é nosso, mas somente com aquilo que é teu. Te agradecemos por tudo, rogando estes santos favores, no nome amado de Jesus, teu Filho, bendito na glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. Bendito Senhor, glória ao teu nome. Deus seja sempre louvado. Glória a Jesus. Ó Ismael, chama um hino. Não, aqui, irmão. Hino 109. 109. O irmão depois fique lá no saguão para mandar de Juliane te saudar. Glória a Jesus. Eu esqueci. Esqueci. Você não fala e eu esqueci.
aviso de falecimento. O Senhor recolheu o irmão Jorginho, é o cooperador do Jardim Maringá, de jovens e menores. Ele vai ser velado, vai chegar amanhã às 8 horas, entre 8 e 8h30, no cemitério da Vila Formosa. E haverá o serviço divino, devendo ser iniciado, irmão, depende da hora que o corpo chegar, 1 hora antes de sair, 1h30 antes de sair. Mas se não chegou o corpo, vai chegar entre 8h30, entre 8 e 8h30 vai chegar. Se chegar no corpo, já vamos estar lá para poder ver o que Deus prepara. É mais ou menos esse horário. Esse irmão tinha 73 anos de idade, 50 anos batizado e 36 anos cooperador de jovens e menores do Jardim Maringá. Oremos a Deus pela família, para que Deus possa confortar também os corações. O irmão Ismael está lá na frente para a Irmandade de poder saudá-lo. A paz e a graça de Deus, com a comunhão do Espírito Santo, os seus conselhos, sua palavra permaneça em nossos corações.